Boa tarde, minha gente. Já tô pronta para trabalhar. Tô uniformizada, inclusive. Diz que pizza baby. Mas eu passei aqui rapidinho para fazer um vídeo. Tô conversando com uma funcionária muito querida desde ontem. Ela está super preocupada com uma amiga que está num quadro depressivo profundo. E aí então eu sugeri para que ela conversasse com o médico dela e trocasse os medicamentos. E aí o médico disse que os medicamentos que ela toma, que ela está tomando, já são fortes o suficiente, a dosagem já é super alta. Gente, eu não sei o que passa na cabeça de alguns médicos, a gente não consegue entender. Vou falar, eu passei pela depressão num período em que nós não tínhamos acesso à internet, nós não tínhamos essa possibilidade que nós temos hoje de ouvir várias experiências de diversas pessoas, vários relatos. Eu sou da época em que eu tinha que ir na biblioteca para poder ler, pedir livros emprestados, porque a internet estava surgindo ainda no Brasil, nós não tínhamos muito acesso a isso, não era como hoje. Então, eu venho estudando sobre a depressão, sobre comportamento, sobre como vivem as pessoas com depressão desde então, há quase 3 décadas, né? Então, inclusive, a minha última consulta com um psiquiatra, eu contando tudo para ele, as minhas experiências, ele ficou parado assim um bom tempo, sabe? Olhando, me ouvindo. Aí eu contando da minha rotina, do meu dia a dia para ele, que eu não tenho tempo para nada, eu não consigo hoje colocar nada mais na minha rotina, não consigo. Meu dia de segunda a segunda é preenchido. E ele falou assim: bom, vou te dar mais uma tarefa agora. Criar uma instituição. Aí ele falou assim: nossa, você tem uma bagagem muito grande para poder ajudar pessoas. E ele ficou um bom tempo, sabe, parado. Inclusive ele me fez perguntas, porque ele também passou pela depressão, esse psiquiatra. E ele fala, hoje eu presto um atendimento por um valor acessível de consulta, atendo pelo convênio, atendia numa clínica popular, atendia no CAPS, com a mesma qualidade de atendimento que eu, quando tive a depressão, pagava mais de R$ 1.000 para um médico em uma determinada cidade, uma cidade aqui vizinha, para receber esse atendimento que eu dou hoje em preço popular. Então, às vezes, a pessoa faz algumas conexões, por um exemplo, que ela precisa de um médico de consulta cara, ou que ela precisa de tomar muitos medicamentos e medicamentos muito caros. E não é isso, e não é nada disso, na verdade. Às vezes não é dosagem, às vezes o que a gente está precisando não é de uma dosagem alta de medicamento, é de associações corretas. E às vezes o que falta é vontade do profissional de fazer um mapeamento na vida do paciente para compreender o que de fato ele precisa. Ah, mas é médico, ele estudou. Tá, gente, mas tem gente boa e tem gente ruim em toda a área. Tem médicos bons e ruins. Tem professores bons e ruins, tem pizzaiolo bons e ruins, tem pastores bons e ruins. Em todo lugar tem pessoas de tudo quanto de toda qualificação. Tem uma querida irmã na nossa igreja, ela diz que há 30 anos, desde que a filha nasceu, ela tomava determinado medicamento. Ela passou agora há 20 dias, 20 e poucos dias, ela passou por um médico que mudou o medicamento dela, depois de 30 anos. Entende? Agora, ela passou por quantos médicos nesse período? E nenhum médico trocou o medicamento dela. E agora ela me falou nessa segunda-feira que ela já começou a sentir melhora. Então, entende que às vezes é uma questão de ajuste, às vezes não é a necessidade de tomar um medicamento caro, às vezes não tem necessidade de tomar dose muito alta. Às vezes é necessário? Sim, às vezes é necessário medicamentos caros, às vezes é necessário dosagem alta, mas às vezes não. Então o médico ele tem que ir testando. Na verdade, nós às vezes precisamos sermos cobaia. Precisamos às vezes fazer o quê? Porque a gente não sabe como o nosso organismo vai reagir. Então tem que ir testando de fato para ver o que vai funcionar. Deixa eu aproveitar e dar uma palavrinha para pessoas que convivem com pessoas que têm depressão. Quem não tem depressão tem que no mínimo ter compaixão, ter compreensão, porque é muito difícil para uma pessoa num quadro depressivo reagir, é muito difícil. Muitas vezes
Nós vemos situações de suicídio que nunca será a solução, nunca será a saída, porém nós vemos porque a pessoa não encontra um apoio, não encontra uma ajuda. E ela se vê numa situação onde ela não vê mais saída para aquele quadro. Então, quem convive com pessoas que têm depressão tem um mínimo de compaixão, tem um mínimo de sensibilidade em ajudar. Uma pessoa deprimida, ela não tem força. Eu falo por mim mesma que hoje eu não vivo num quadro depressivo mais. Porém, eu tenho uma sensibilidade emocional muito grande. Por um exemplo, dias atrás, eu sofri uma decepção muito grande. Foi um baque emocional para mim, me decepcionei muito. Uma pessoa teve uma conduta, um comportamento comigo que eu não esperava e aquilo me abateu demais, me abateu emocionalmente. Por quê? Eu não esperava aquilo daquela pessoa, então meu cérebro deu um bug, né? Mas só que eu não fui pro meu quarto chorar, não me enfiei dentro de um quarto, chorei e comecei a chorar. Por quê? Porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou amanhã acordar pior, e depois pior, e depois pior, e depois pior. Quem tem essa sensibilidade com a emoção, ao passar por uma situação de estresse, de angústia, de perda, seja do que for, tem que agir exatamente o contrário. Você sabe que é aquela coisa de sacudir a poeira e dar a volta por cima? Então é bem isso, e tem que ser coisa rápida. Eu fiquei mal emocionalmente, o que eu fiz? Eu acrescentei, eu intensifiquei a minha defesa. Tomando mais remédio? Não. Eu sei que essa dosagem de medicamento que eu tomo hoje, ela já está bem, por a mão que esse tempo sol, está bem ajustada. O que eu fiz? Intensifiquei a atividade física, exposição ao sol, que eu já falei no vídeo anterior. Gente, exposição à luz natural. Às vezes nem está sol, está apenas nublado, mas ainda assim, um dia nublado nos oferece 2000 lux, coisa que nunca uma lâmpada dentro de casa vai nos fornecer. E nós precisamos disso, exposição à luz natural. É difícil, eu sei que é difícil, mas se esforça, busca em Deus, pede: Senhor, eu preciso, me ajuda. Eu estava dentro de casa pensando e falando, orando a Deus: Senhor, acalma o meu coração, eu preciso perdoar essa pessoa, eu preciso me levantar, né, emocionalmente, e falando com Deus. E aí o meu interior falou comigo: sim, Edmar, Deus vai te ajudar, mas e você? O que você vai fazer por você? Eu falei: opa, é verdade, já estou muito tempo ociosa. E era um dia que eu estava bem assim, chateada, bem abatida. O que eu fiz? Dei um pulo, enfiei um tênis no pé, botei uma camiseta regata e saí para correr. E para correr no sol ainda, hein? Fui correr no sol. Eu fiz dois bens ao mesmo tempo: exposição à luz natural e atividade física. E fiz isso por 40 minutos. A hora que eu cheguei na minha casa, minha condição já era outra. Parece mágica, né? Mas não é. É o corpo respondendo, é o corpo acordando, é o cérebro acordando. Então, a dica desse vídeo agora, nesse momento, é essa, tá? Depois eu volto com mais um vídeo. Como eu disse pra vocês, eu vou postar sempre vídeos, vou tentar seguir aquele cronograma cronológico de como eu comecei a passar por toda a situação de depressão, síndrome do pânico, até o pior estado que eu cheguei e como que eu saí. Mas em meio a isso, de acordo com as coisas que vão acontecendo no meu dia a dia, eu vou postando vídeos que eu considero que sejam importantes, necessários. Ok, gente? A paz do Senhor a todos.